vivendo o tempo de espera, e nós sabemos muito bem quem nós estamos esperando. Por isso nós tivemos 4 semanas para fazer a faxina na nossa casa, para que daqui 2 dias esse menino possa encontrar o nosso coração transformado. Nós tivemos 4 semanas para transformar o nosso coração numa grande manjedoura, em que o menino Jesus pudesse sentir a vontade ali dentro. E as leituras desse final de semana, elas vêm de encontro a tudo isso, vêm nos afirmar que Jesus é o Deus conosco, que Jesus veio ao nosso encontro para nos oferecer a salvação. E nós vamos constatar isso ao longo das 3 leituras que nós vamos refletir agora. A primeira leitura é o profeta Isaías, capítulo 7. Um texto escrito mais ou menos 750 anos antes de Cristo, quando o povo de Deus estava dividido em 2 grandes tribos, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte havia 10 tribos, com o nome de Israel, cuja capital era Samaria. E no reino do sul apenas 2 tribos, chamados Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, vivia uma prosperidade muito grande. A política caminhava perfeitamente, estavam vivendo numa grande harmonia, e isso aos poucos foi despertando o desejo de outros povos dominarem aquela região. Talvez a origem dos conflitos que perpassa por centenas de anos esteja aqui. Vivia uma prosperidade muito grande, e isso despertou o desejo de dominarem aquela região. Então os assírios começam a organizar expedições para dominar Jerusalém. E o rei do sul com o rei do norte resolvem fazer uma coligação para juntos ficarem fortes contra os inimigos. Só que eu não sei o que aconteceu, que o rei Acás não quis fazer essa coligação. O rei Acás começou a caminhar sozinho, embora fosse o menor reino, 2 tribos somente. Começou a caminhar sozinho, e isso fez com que o reino do norte juntasse alguns sírios e invadissem para tentar dominar Jerusalém. Então o rei Acás ficou muito desesperado com tudo isso. E o que ele fez? Ao invés de levantar a bandeira branca, ao invés de pedir trégua, ao invés de unir com os amigos, ele foi procurar os assírios, que eram os grandes inimigos, o inimigo comum de todos os povos, e pede que os assírios ajudem a defender as suas fronteiras. Aí, nesse contexto histórico, aparece a figura do profeta Isaías. E o profeta vem dizer o seguinte: nós não devemos fazer coligações com os inimigos, nós não devemos comer no mesmo prato dos inimigos, porque são traiçoeiros, porque esperam a oportunidade para nos apunhalar pelas costas. Nós não podemos fazer isso. Eu sou contra, dizia o profeta Isaías. Só que o rei não ouve. E o profeta insiste: a nossa segurança, a nossa esperança, elas estão em Deus. Elas não estão em armas, elas não estão em exércitos fortalecidos. Segurança nós encontramos em Deus. Ele é a fonte da segurança. Mesmo assim, o rei Acás não dá ouvidos para o profeta Isaías. Então o profeta Isaías insiste de novo, e vai de novo até o rei e diz: então pede um sinal para Deus. Pede que Deus lhe dê um sinal para melhor conduzir o seu povo. E o rei Acás se nega a pedir esse sinal. E nós podemos constatar no versículo 12: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então o profeta anuncia
que o próprio Deus vai dar um sinal. E que sinal é esse? Nós podemos ver no finalzinho da primeira leitura: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Meus irmãos, será que nós estamos atentos aos sinais de Deus na nossa vida? Será que nós estamos atentos aos sinais de Deus dentro da nossa família? É engraçado que quando a gente está dirigindo, se nós não estivermos atentos aos sinais, nós caminhamos por uma tragédia. E os sinais de Deus na nossa vida? Quando Deus fala através de pessoas, quando Deus fala através dos nossos pais, quando Deus fala através dos acontecimentos da vida, esses sinais muitas vezes nós deixamos de lado. Nós deixamos de lado porque nós preferimos ocultar essa verdade vinda de Deus através de diversas pessoas. Os sinais de Deus precisam ser observados na nossa vida. E o advento é tempo de ver os sinais de Deus na nossa vida. Os sinais que Deus vai semeando ao longo da nossa caminhada. Os sinais que Deus vai semeando ao longo dos passos, muitas vezes sofridos, que vamos dando ao longo da nossa vida. Advento é tempo de ver esses sinais, de mergulhar nessa mística e ali encontrar o rosto misericordioso de Deus. Depois a nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Essa carta já é escrita um pouco, uma distância muito grande entre a primeira leitura. A primeira leitura foi escrita no ano 750 a.C. e essa segunda leitura foi escrita no ano 58 da nossa era. Portanto, quase 800 anos de distância uma da outra. E Paulo escreve quando ele estava deixando Roma e indo para Jerusalém. Só que Paulo percebeu que havia necessidade de mais algumas palavras dentro da comunidade de Roma. A comunidade passava por uma pequena desavença, problema de relacionamento entre os seus membros, entre aqueles judeus cristãos e aqueles pagãos cristãos. Os judeus cristãos eram aqueles que abraçaram a fé, muitos até conviveram com Jesus, e os pagãos cristãos eram aqueles que, através da pregação de Paulo, abraçaram a fé. Então dava a impressão na comunidade que existia dois tipos de cristãos: os cristãos de primeira categoria, que eram os judeus convertidos, e os cristãos de segunda categoria, que eram aqueles que não tinham Deus nenhum, de repente resolveu abraçar a fé. E Paulo vem dizer que não. Comunidade de seguidores de Jesus Cristo, ninguém é melhor do que ninguém. Comunidade de seguidor de Jesus Cristo, não existe diferença entre aquele que chegou primeiro e aquele que está chegando agora. Todos fazemos parte do povo de Deus, diz São Paulo na segunda leitura. E qual é a característica do seguidor de Jesus Cristo, senão a vivência do amor e a vivência da fraternidade? Pronto, gente. Está resolvido os problemas de todas as comunidades do mundo inteiro, se nós olharmos com maior atenção para esses dois itens: viver o amor e viver a fraternidade, viver o amor incondicional, viver o amor ágape, aquele amor que eu me dou pelo outro, e viver a fraternidade, colocar tudo em comum para que a comunidade possa cada vez mais experimentar desse amor que vem de Deus. Mas infelizmente não é isso que acontece grande parte das nossas comunidades. Podemos até colocar a nossa comunidade de São Francisco no meio. Tem muita gente que ao invés de se preocupar com a sua própria vida, a minha vida precisa estar a serviço dos outros, se preocupa muito mais com a vida do outro, mas não para ajudar o outro, se preocupa com a vida do outro para depois ficar fazendo fofoca, para criar intrigas, para semear desavenças. Tem gente que passa horas e horas no telefone falando mal dos outros. Tem gente que passa horas e horas debruçado numa janela, vendo o movimento, para depois falar mal dos outros. Meu Deus do céu,
É esse o Natal que nós estamos preparando? O Natal das intrigas, o Natal das fofocas. Nós vamos passar por ridículo, gente. Por que é que tem tantas igrejas evangélicas abrindo a todo instante? Porque não vê em nós exemplo de seguimento de Jesus Cristo? Porque não vê na nossa vida modelo de seguimento de Jesus Cristo? Porque a nossa vida muitas vezes é uma vida mascarada. Nós fingimos ser cristãos, mas no fundo nosso coração não é coração de seguidor de Jesus Cristo. Porque lá dentro cultiva ódio, cultiva mágoa, cultiva desavença, cultiva um rancor que me impede de dar passos significativos. Por que é que tem tantos irmãos nossos mergulhados no mundo da droga? Porque nós não fomos capazes de chegar primeiro na vida deles. O traficante chegou primeiro. Então nós somos cristãos mascarados, que nós não somos capazes de dar testemunho de que seguir Jesus Cristo é a melhor opção nesse mundo de hoje. Meus irmãos, o nosso Natal não pode ser preparado dessa forma. Quando a gente prepara o Natal dessa forma, nós vamos passar um ano inteiro fingindo que nós somos cristãos, fingindo que nós amamos, fingindo que nós somos o amigo ideal. Mas no fundo nós não somos nada disso. E somente Deus é capaz de ver o que está lá guardado dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente coloca para fora através de práticas, através de palavras. Mas a podridão do nosso coração, lá no cérebro, só Deus consegue ver. Por isso, só Deus pode curar o nosso coração ferido. Só Deus pode nos fazer melhores servidores. E aí sim, a nossa comunidade será a comunidade ideal. Aquela comunidade que São Paulo tanto sonhou para Roma, quando escreve a carta aos Romanos. Nosso Natal precisa ser bem celebrado. O que nós estamos assistindo por aí, a paganização do sentido do Natal, consumismo, presentes, comidas, viagens, cruzeiros marítimos com um cantor famoso. O que acrescenta no nosso Natal tudo isso? Nós estamos esperando isso na nossa vida? Não. Seguidor de Jesus Cristo espera um Deus que lhe dê vida. Seguidor de Jesus Cristo espera um Deus que liberte de todo o mal, de todas as amarras do inimigo. É isso que nós estamos esperando. E o nosso Natal só será bem preparado quando nós olharmos para alguns exemplos. E um dos exemplos é o exemplo de Maria, que era uma menina de 17 anos, que morava na periferia da Galiléia, numa cidade insignificante chamada Nazaré. Aí Deus vai achar essa menina lá naquela periferia. E através dessa menina, Deus nos oferece a possibilidade de ser salvos. A salvação chega até nós por uma garota de 17 anos, que disse sim a Deus, que disse sim ao projeto libertador de Deus. Por isso ela é modelo para esse advento. Dizer sim a Deus a todo instante da nossa vida. Aprender a dizer sim para que Deus possa continuar nascendo dentro das nossas famílias. Aprender a dizer sim para que Deus possa continuar nascendo em muitos lugares por aí. Aprender a dizer sim para que Deus possa continuar nascendo dentro da nossa comunidade. Só assim o nosso Natal será bem celebrado. Só assim a certeza de que Deus não nos abandona nunca acompanhará cada um de nós a todos os dias do ano de 2014. É essa graça que nós vamos pedir nessa noite. Que Deus nos faça cada vez mais homens e mulheres do sim à sua proposta. Homens e mulheres do sim a tudo aquilo que gera vida. Homens e mulheres do sim, capazes de transformar o mundo, capazes de transformar uma nação inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.